iniciarmos as discussões dessa manhã, eu chamo à frente agora o nosso querido secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara. Vamos aplaudi-lo e daí eu falo um pouquinho. Já te passo o microfone, deixa eu falar um pouquinho sobre a sua carreira, porque tem muita coisa aqui, mas a gente resumiu, tá? Ortigara é economista, formado pela Universidade Federal do Paraná, com diversas especializações em economia, economia rural, gestão pública em segurança alimentar, marketing rural e estatística. Admitido na SEAB em 98, ocupou diversos cargos até chegar a diretor-geral. 78, fiz 46 anos semana passada. Ô, Jesus, por isso que eu ia falar uma coisa. Pode aplaudir, porque não é para poucos. É para poucos. Atuou como membro do Conselho de Administração, diretor, vice-presidente e presidente do Conselho Regional da Economia, o Corecon Paraná. Participa ativamente como membro do Conselho de Administração Fiscal de diversos órgãos do governo do Estado, como IDR, CEAS, ADAPAR, CELEPAR, Fomento. Enfim, ele não dorme. Ele acorda às 6 e ele começa a trabalhar às 6, e isso não é brincadeira, 6h30, né, secretário? Enfim, entre 2006 e 2010, exerceu o cargo de secretário municipal do Abastecimento em Curitiba e, em janeiro de 2011, passou a ocupar o cargo de secretário da Agricultura do Paraná, permanecendo até abril de 2018. Em 2019, foi convidado pelo governador Ratinho, reassumiu o cargo da Agricultura e do Abastecimento, permanecendo até hoje. Eu costumo brincar que ele é imexível, porque entra governo, sai governo e ele está lá, firme e forte. Ninguém derruba, até porque é a pessoa que mais entende de agricultura no Paraná. Isso não é puxação de saco, não. Eu trabalhei no governo, a gente sabe, o secretário tem um jeito todo peculiar de tratar e fala como os agricultores. Então, isso o tornou um servidor público altamente diferenciado. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado, Mira. É para falar já? Pode falar, fique à vontade. Posso ocupar ali, Mira? Pode. Bom dia. Bom dia, pessoal. Agradecer o movimento LIDE, né, pela oportunidade de conversarmos um pouco. Saudar aqui meu irmão, amigo Chico Maturo, né, dono de metade de São Paulo, e também colega secretário. Saudar todas as lideranças, empresários, aqueles que fazem a economia funcionar. Saudar aqui o Jorge Calado, nosso presidente de Pardes. Precisa não. Nós estamos falando de economia, e não é feio falar que é agricultor, pelo contrário. Porque simplesmente é, hoje, com todo respeito, o maior negócio do Paraná e o maior negócio do Brasil. Ah, tudo bem, o Paraná é o segundo polo automotivo. Sim, é verdade, o Paraná tem outros setores muito relevantes na sua economia. Mas o que mexe o ponteiro, o que gera oportunidades, o que dinamiza a economia dos pequenos, médios, grandes municípios é produzir alimentos e fibras e a sua transformação. 2023 foi um ano pródigo para a gente, safra cheia, não só safra cheia de grãos, tá? Produção pecuária a maior da história. O Paraná lidera hoje a produção de proteína animal do Brasil. Já falo mais sobre isso. Esse conjunto de forças fez com que a gente, no Produto Interno Bruto de 2023, tivesse um crescimento como economia 5,8, o dobro do Brasil. Ou seja, temos mais Paraná no Brasil, um conceito que é bom. Nós ganhamos uma fatia maior do nosso Produto Interno Bruto brasileiro, ocupando aí pescoço e cabeça com o Rio Grande, hoje ultrapassando como a quarta economia do Brasil, fruto muito de empenho, trabalho, esforço, investimento. Temos uma economia hoje absolutamente funcionando, a melhor situação fiscal do Brasil, saímos lá de oitavo, mais endividado, lá em 2018, e hoje temos uma solidez fiscal, a melhor condição fiscal do Brasil. Se a gente quisesse pagar a dívida mesmo de longo prazo à vista, pagaríamos hoje. Mas não convém por causa da questão de custos, né? A gente prefere trabalhar com dinheiro. Temos uma folha de pagamento do Estado bem enquadrada, consumindo bem abaixo daquilo que a lei fiscal impõe.
Temos a melhor previdência do Brasil. Agora, em maio, ela vai bater 10 bilhões de reais de caixa, né? Tendo pago 9,5 bi de 19 para cá, de folha, na parte que compete ao fundo capitalizado. Nota A, na Previdência, nível 3 de governança. São esforços que se faz de gestão para exatamente dedicar aquilo que o contribuinte paga, e não é pouco, na forma de mais investimento. E esse é o desafio nosso, aumentar o quinhão do investimento no orçamento público. É um assunto bastante relevante. Todo mundo sabe que nós somos um pedacinho pequeno do Brasil, nós temos aí pouco mais de 2,3% do território, não dá 20 milhões de hectares, dos quais 14 e pouco milhões são dedicados à atividade agropecuária. Desde que Harvard cunhou lá o termo agribusiness, né, que é a soma dos esforços das cadeias antes, durante e depois, nós conseguimos medir aqui no Paraná, através do IPARD, essa participação relativa dessa força na nossa economia. E ela bate aí 36, 37, 38, depende do ano, é um cálculo difícil de fazer, mas houve um esforço técnico aí do IPARD e nós temos, pela primeira vez na história, a aferição disso. Chegando perto dos 40 que a Mira se referiu aí. Nós temos uma participação muito relevante na geração de divisas, ou seja, nós somos o terceiro exportador do agro brasileiro, nós participamos aí com quase 12% de tudo que o agro, e não mandou pouco, mandou 166 bilhões no ano passado de dólares para o mundo. E aqui no Paraná essa força representa, já foi 80%, depende do ano, 77%, 76% de tudo que a gente manda, é quase 20 bilhões de dólares, são coisas que alguém produziu numa propriedade e que foi para uma empresa que virou mais valor agregado, etc. A gente fala brincando, mas nós temos talvez a melhor agricultura do Brasil, com certeza a mais diversificada, nada contra, muito pelo contrário, as grandes plantações do Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, que tem pouca diversidade, soja, algodão, milho, né? Nós temos aqui mais de 400 itens que algum agricultor produz. 400 itens. Vamos falar assim, do temperinho, do chazinho, a grande cultura soja, que ocupa 29% do território do estado do Paraná. Se somar a cana, vai para 33% do território físico do Paraná. Isso é bom, mas é um problema técnico a ser enfrentado, porque isso traz consequências importantes até para as abelhinhas, tá? Já falamos mais sobre isso. O Paraná tem uma participação relevantíssima na produção de grãos, é o segundo produtor, quase 15%. Fechamos ano passado acima de 46 milhões de toneladas de grãos. O que é grão? Cereais, leguminosas e oleaginosas. Vamos lá, soja, milho, trigo, aveia, centeio, cevada, canola, feijão. O Paraná é o segundo produtor de soja do Brasil, bateu no ano passado mais de 22 milhões de toneladas, que vira de tudo, vira 500 itens, mas fundamentalmente vira óleo, vira farelo, que vira carne, né? E a gente mandou, como Brasil, ano passado, 100 e poucos milhões de toneladas de grãos baratos para o mundo. Há um movimento mais recente para industrializar mais a soja, uma planta moderna recém-instalada lá, bilionária em Palotina, uma esmagadora, outra que está em construção lá em Pato Branco, e as modernas fábricas de biodiesel, né, a partir da soja e de gorduras animais. Então, é um setor que continua crescendo, o Brasil lidera a produção e lidera a exportação de soja e vai continuar crescendo, exceto esse ano que nós estamos com safra mais curta. Paraná é o segundo em milho, que a gente mandou também uma montanha barata para o mundo, mais de 53 milhões de toneladas para o mundo, ontem, muito barato, e que há um esforço aí crescente, por empresários como os senhores, de transformar isso em valor agregado, pelo menos carne. De preferência, carne já embalada, selinho, de acordo com o padrão de consumo de cada consumidor do mundo. Se é 2 tulipas de frango japonês, família média, mandemos 2 tulipas com valor agregado. Para que deixar chinês e japonês agregar valor? Vamos fazer a gente. Mas a gente também entende a lógica de mercado e a gente não vai represar nada aqui, como fez a Argentina, nosso
vice-cônsul aqui, que em algum momento da história sobretaxou as exportações e provocou uma quebra na sua economia e um setor dinâmico. Nós somos o primeiro produtor de feijão. E feijão é uma coisa assim, é nosso, né? Cada país produz o que quer comer, seu tipo. A gente está com o consumo per capita em baixa, já foi 20 quilos por habitante ano, hoje está em torno de 15 quilos, porque os hábitos alimentares mudam, come mais fora de casa, etc, etc, etc. E a gente produz. O que tem espaço é para pulses, né? Então, feijões mais parrudos, as lentilhas, os grãos de bico, eles têm um espaço comercial grande para o mundo. Nós somos o grande produtor de aveia, o segundo do Brasil. Acabou de potencializar uma fábrica lá em Mauá da Serra, tem uma segunda em adaptação ali em Guarapuava para fornecer simplesmente para Quaker, Nestlé, etc. É um hábito que está ganhando força nos nossos matinais, então é um produto que tem oportunidade de produzir aqui. Nós somos o primeiro em trigo, pescoço e cabeça, depende do ano com a gauchada, a minha terra lá, mas a gente tem uma produção grande e hoje moinhos modernos no interior, até o comércio estatal da Cetrim, moinhos perto dos portos. A lógica mudou e hoje trigo está no interior. Nós somos o principal polo produtor de cevada. Sabe o que é cevada, né? Cerveja, né? Beer, né? O Brasil é o terceiro produtor de cerveja do mundo. Importa muito malte, importa 99,999 do seu lúpulo para fazer o amargor da cerveja. E cevada é um setor que vem ganhando espaço, e nós temos aí a possibilidade, a necessidade de incrementar em pelo menos 90, 100 mil hectares a nossa área de cultivo, nessa parte mais sul do estado, que não planta uma segunda safra de milho, invenção paranaense e brasileira, porque simplesmente agora no dia 6 de junho inaugura uma maltaria moderna, muito grande, ali entre Ponta Grossa e Carambeí, fruto de 6 cooperativas. Dia 6 de junho é dia de São Norberto, vai inaugurar essa indústria, tá? É verdade, pode pesquisar, né? E uma quarta maltaria que nós trouxemos agora no fim do ano, que está começando a ser construída lá em Guarapuava, também uma parceria, uma joint venture da Irex com a Agrária, que vai produzir maltes especiais, pale, caramelizado, tostado. Então, investimentos acontecendo no setor. E o Brasil ainda depende, mas só esse movimento já eleva para 42% o share da agrária no suprimento de maltes no Brasil, né? E tem espaço para mais. Nós somos o segundo polo por todo em leite do Brasil. Está em crise, tá, pessoal? Vocês pagam caro, mas o cara lá do campo está quebrado, né? Fruto de uma importação nunca vista no último ano e meio, da Argentina e do Uruguai. Há uma investigação de dumping ou não. O leite está entrando muito barato aqui, inclusive com marcas próprias de sorveteria, padaria, direto assim. Isso está quebrando os nossos produtores, há um movimento. Eu vou carcar ferro, a gente vai baixar, ele vai para 19,5% a importação de leite em pó, está indo para a Assembleia hoje uma lei para a gente proteger minimamente os nossos produtores. É um movimento Maia, não é inibir a entrada de coisa, mas nós precisamos proteger um setor que a gente quer transformar em mais uma cadeia vitoriosa no mundo também até o fim dessa década. Na crise, 2 grandes empresas se instalando, uma grandiosa lá em São Jorge do Oeste, a maior fábrica de queijo mussarela da América Latina, 2 torres para leite em pó, manteiga, etc., e uma outra grandiosa, quase pronta ali, ao lado da maltaria, entre Ponta Grossa e Carambeí, também intercooperação, uma fábrica aí de massas para queijos e de queijos, né, dos holandeses. Então, setor importante. Nós somos o principal polo produtor de amido, mandioca, fécula, e que ganhou na pandemia alguma capacidade competitiva com Tailândia e outros países, mas ainda muito restrito a fazer liga, né, para usar em embutidos de carnes e papel cartão. Papel cartão ali, a grande fábrica da Klabin, não é propaganda, né, que usa muito. E 1 de cada 5 embalagens de leite do mundo Tetra Pak sai do Paraná, sai de Ortigueira, e boa parte das sacolinhas aí que vocês carregam cerveja, né, os paquetes saem daqui do Paraná, que tem simplesmente a mais organizada cadeia, né, mais completa cadeia da madeira. Madeira é agricultura, tá? Plantar árvore, capacidade competitiva, vantagens comparativas com Escandinávia, né, Suécia, Finlândia, etc. Aqui a árvore cresce mais rápido
e novos investimentos cavalares chegando no estado do Paraná e no Mato Grosso do Sul brevemente. Então nós temos um setor que é importante, a fécula da mandioca, hoje indústria moderna, está ganhando relevância, mas tem espaço para a sua modificação química e física, né? Fazer destrina, maltodestrina, sorbitol, vitamina C e tantas outras, aminoácidos e tantas outras coisas que a gente pode fazer com a nossa antiga mandioca aipim, que é boa na panela com galinha gorda, né? Mas essa é a mandioca brava, tá, pessoal? Nós somos um terceiro polo produtor de tabaco, né? Não é apologia, mais ou menos umas 23, 25 mil famílias que tem na produção de tabaco, uma área pequena, um alqueire e pouco de chão, tem a principal fonte de renda. 90% do tabaco do Brasil é exportado. Se a gente não faz isso, entrega o mercado de graça para chinês, canadense, turco, indiano, etc. Então, nós temos uma participação relevante e aqui gera oportunidades. Principal polo produtor de erva mate do Brasil, mais ou menos 60% sai daqui, nas duas vertentes, sombreada, o apelo mais ecológico, menos amargor, e erva mate cultivada em ambiente natural, mais amarguinha. Muito restrito ainda a chimarrão, tererê e chamate, mas precisando urgentemente de investimento, está ganhando no aproveitamento racional dos seus compostos importantes, né? É o segundo alimento mais completo da natureza. Qual é o primeiro? Leite materno, sim senhora. Então, assim, tem tudo para desbravar. A Alemanha, que não tem um pé de café, começa a usar a erva mate, que é o país que mais agrega valor ao café do mundo, começa a usar a nossa Ilex, a erva mate, para a produção de milhares de coisas. Segundo polo produtor de ovos, é um alimento que ganhou esforço. Aqui são mais de 434 bilhões de dúzias, ovo consumo, tá? Porque a gente produz 2,5 bilhões de ovo que vira pintinho, tá? Então a gente tem todo esse esforço. É o principal polo produtor de peixe do Brasil. Peixe de cultivo, tilápia, que tem 1, 2, 3, 4, 5 frigoríficos, mais um grande chegando, que já está produzindo aí umas 170 mil toneladas, e que vai ganhar o mundo junto com a logística do porco e da carne bovina, tá? E do frango. Então, é um setor que cresce de forma qualificada. É o único espaço que produz fio de seda, é o melhor fio de seda do mundo, infinitamente menor que China e Japão, mas o nosso fio caiu no gosto da Hermès, simplesmente, né? Então, o nosso fio aqui do Paraná, ele que sofre com a deriva por causa do mar de soja e cana, mas a gente está com um esforço aí técnico de superar, e é um fio de qualidade que congrega aí quase 2.000 famílias no estado do Paraná. Nós somos... Vou pegar uma colinha aqui para não seguir uma sequência lógica. Bom, do setor florestal já falei, ele está presente em cavaco para energia, né? Ele está presente em madeira bruta. O Brasil mandou quase 15 bi de dólares de madeira de produtos florestais para o mundo ano passado, mas a gente produz aqui todo tipo de placa, MDF, MDP, laminados, celulose e papel. Temos o mais moderno terminal de celulose aqui em Paranaguá do mundo, 200 milhões de reais de investimento, e é um setor que vai crescer e vai ganhar mais 200 mil hectares, nós que temos mais de 1.200.000 hectares de área reflorestada para essa atividade no estado do Paraná. Setor sucroalcooleiro, a gente continua crescendo, mas a gente perdeu importância relativa por causa do crescimento consistente de Goiás, Mato Grosso do Sul e outros, mas nós somos aí o 4º produtor de açúcar, nós somos o 5º produtor de etanol, precisando ir para o etanol de segunda geração, para o etanol de aviação e assim por diante. Já fomos um mar de café, hoje é Minas Gerais, a terra da mira, né? Mas agora nós focamos apenas em cafés gourmet, café especial, né? Muito tocado por mulheres, que tem aí umas 15 a 20 marcas que se distinguem pela alta qualidade, né? Não miramos mais em quantidade, mas apenas em qualidade, mais ou menos umas 700 mil sacas das 54 milhões de sacas que o Brasil produz. Somos o principal polo produtor de mel do Brasil. E agora vamos para as proteínas. 10 milhões de frango por dia, tá bom para vocês? 10 milhões de corações, 20 milhões de pé, de ponta de asa, de coxinha da asa, todo santo dia.
Isso emprega quase 100 mil pessoas no chão de fábrica, todos os dias, 1 turno, 2 turnos, 3 turnos do Paraná. É um setor que cresceu mais de 5,5% ano passado e ainda deve crescer consistentemente esse ano. Presente em mais de 150 países do mundo, algum pedaço da carne de frango do Paraná, soja e milho abundantes transformado em coisas de mais valor agregado. Somos o segundo, 34% da produção, 42% das exportações do Brasil saem daqui do Paraná. Segundo produtor de suínos, é um setor que tende a crescer 50% até o fim dessa década. Estamos abatendo aí mais ou menos 12 milhões de cabeças por ano, vai para 15, 16, 17. Só um frigorífico recém-inaugurado, que está batendo hoje 5 mil cabeças por dia, um dele, ele pode ir para 15 mil cabeças por dia, 1.000 por hora, né, lá em Assis Chateaubriand. E nós estamos ganhando importância, vai fortalecer, vai crescer a suinicultura, com certeza absoluta. É tudo um esforço feito de longo prazo para a superação de dificuldades sanitárias, que nós não tínhamos mais nem evidência de circulação viral, mas tínhamos o conceito no mundo, conquistamos. Ontem mesmo, o Ministério da Agricultura declarou mais 16 estados do Brasil livre de a febre aftosa sem vacinação. Vai a Paris o ano que vem, até São Paulo foi, né? Até São Paulo foi. Não é pejorativo. São Paulo a gente sempre imaginou que fosse útil, porque São Paulo é o absorvedor das coisas, mas houve um esforço técnico, e São Paulo também, só ficamos com Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e Alagoas, que não foram. O grande Brasil produtor de proteína está com uma cara mais limpa no mundo para essa finalidade e para outras finalidades. Se bem que a gente tira um bicho, vem outro, né? A gente controla a febre aftosa, vem agora a gripe aviária, pela primeira vez presente em nosso território o vírus. Isso deu um estresse danado ano passado, biosseguridade total, medidas duras para a proteção dos negócios. A nossa base de produção de hortifruti, que a gente fala, né, a nossa horticultura, frutas, legumes, verduras e flores, quase zero em flor, pouco, um apelo para ter um investimento mais consistente, grande produtor de hortaliças, principal de batata, mas um monte de coisa, ó. Pega uma fieira aí, couve-flor, repolho, cenoura, etc. E para as frutas, laranja, banana, morango, maçã, uva ganhando corpo, ganhando musculatura, tangerinas, fábrica de sucos. Tem mais gente chegando, mais espaço. Laranja, que no Brasil, assim como na Flórida, passa por apuros sanitários. Tem um inseto aí que dizimou a Flórida, mas que no nosso meio chegou e está forte em São Paulo. Tem toda uma estratégia técnica de superação. Procurando fazer mais e melhor com menos é o desafio. A agricultura, tudo o que nos trouxe até aqui como grande crescimento, não é o que vai nos levar para frente. O que não vai nos levar para frente é o outro salto tecnológico que está em curso, inovação, mais biologia no processo produtivo, aproveitamento racional. O único espaço, poucos espaços do mundo têm capacidade de produzir biomassa o ano inteiro, como nós temos aqui, uma parte subtropical e temperada, então a miscelânea de coisa maior. Rumando para a energia renovável. Nós aqui no Paraná temos 96% da nossa energia, claro, muito calcada em água como renovável. Pegou no tranco, já está com mais de 30 e poucas mil propriedades rurais gerando energia por placa solar, com apoio do Estado. Agora, pegando no tranco e com apoio financeiro, o aproveitamento racional de um passivo ambiental, montanha de dejetos de animais que a gente produz no porco, no frango, no leite, no boi, etc., transformando isso em biogás, biometano, bons exemplos. Lá na frente, mirando o hidrogênio verde, né, a nova forma de produzir, inclusive, a nossa ureia necessária para botar nitrogênio na produção. Terra do cooperativismo, nós temos aqui um faturamento, ano passado, de 202 bilhões de reais nas cooperativas do Paraná. Agricultura, agroindústria, claro, sistema financeiro, Sicredi, Sicob, Cressol, e também junto às cooperativas de saúde, Unimed, Unodontos, assim, nesse conjunto é onde deu certo o cooperativismo, embora a gente coexista aqui com as maiores trade companies do mundo, sem nenhum problema, cada um tem o seu espaço. Há um esforço de potencialização disso, há um esforço de atração ou de motivação de investimentos internos para dar mais valor àquilo que a gente manda, repito, muito barato para o mundo.
E aqui, todo o capital lícito é bem-vindo, de fora ou daqui, para a gente potencializar. Há um esforço exatamente de adensar cada vez mais essa economia, mas lá na roça, uma mudança, uma guinada, né, trazendo mais biologia, inovação, tirar o trabalho penoso, ser mais eficiente. Algoritmo e inteligência artificial chegando na roça, nos falta conectividade. Metade do nosso estado não tem cobertura de sinal para a internet, e isso dificulta os processos de compra e venda, de assistência técnica e etc, etc. Ou mesmo de usar aquilo que a máquina já tem embarcado. Cada máquina hoje tem mais ou menos em torno de 20% do seu custo, é tecnologia que a gente não usa para nada, né? Ou usa remotamente. Então, dotar de capacidade de conectividade no campo fará um bem danado, um salto adicional ao nosso principal negócio, que é produzir alimentos e fibras. Isso, obviamente, que é motivo de orgulho para os paranaenses, né? A gente tem... o Brasil emprega 28 milhões de pessoas no seu processo agrícola, tá? 28 milhões. É um setor dinâmico. Já ouviram falar, com certeza, que, como eu sou irmão de mais 12, eu tinha que estudar para não ficar no cabo da enxada, né? Hoje, se você quiser agricultor, minimamente tem que estar um pouco informado, né, das coisas, como as coisas acontecem. Não há espaço mais para empirismo, né? Precisa muito mais racionalidade, assertividade nas decisões do que fazer e deixar de fazer. Então, esse é um quadro daquilo que é um grande negócio para a economia do Paraná, que tem força, pulsa, e 2024, para encerrar, não está sendo um ano fácil para agricultor, né? Porque está havendo uma combinação perversa entre safra mais curta, por decorrência de clima ruim, hostil no começo, muita chuva, muito hostil depois, falta de chuva e altas temperaturas, com queda de preço. Nós vivemos momentos felizes, 2019, 20, 21, tirando a seca lá, que nós tivemos grande, de safras grandes no Brasil e safras e preços bastante remuneradores. Essa fase acabou. Nós estamos entrando numa fase de preços mais baixos, realidade mais baixo. Como a gente não domina preço, a gente precisa dominar custo. A gente precisa dominar custo para poder fechar a conta, senão a conta não fecha. E por isso, quanto mais eficiente na decisão, quanto mais assertivo, quanto mais racional a gente for, a gente vai ter possibilidade de ter agricultores ainda com lucro sobrando para poder reinvestir. Estamos aí, já desenhamos safra 24, 25, enquanto está colhendo, a gente pensa no futuro. Há uma discussão política no ambiente hostil da economia brasileira, finanças públicas ruins, federais, né, sem dinheiro, e nós somos movidos a crédito, né, especialmente a agricultura aqui mais da parte sul do Brasil, que tem esse modelo. Então estamos negociando isso já, safra 24, 25, para quem não é do ramo, o ano agrícola começa em julho, vai até junho, a gente está numa fase de encerramento quase de um ciclo agrícola, mas sempre pensando na possibilidade de a gente continuar evoluindo. O Brasil vai chegar a 400 milhões de toneladas, esse ano com a perda está abaixo de 300. Ele vai chegar, em 2030, vai chegar a 400 milhões de toneladas de grãos, que é um setor importante da produção agrícola. O Brasil fechou, o ano passado, tirando peixes, 27 milhões e pouco de toneladas de carnes. Vai chegar a 36 no fim da década, né? Com o crescimento do frango, qualificação do boi, crescimento forte dos suínos e crescimento forte do peixe. Então nós temos aí a possibilidade do Brasil, de fato, se quiser aproveitar essa oportunidade que o mundo nos oferece para dinamizar, fortalecer, incrementar um setor que é tecnológico, ele pode fazer isso, deve fazer isso, não descuidar. Ninguém pede nada de graça, ninguém pede perdão de qualquer coisa. A gente precisa de ambiente salutar para investir, de ambiente adequado, de taxa de juros mais decente, né, para poder rolar, fazer rolar e rodar essa grande economia que é produzir alimentos e fibras. E dentro disso, obviamente, o nosso querido Paraná, nosso pedaço, que tem essa força e essa relevância.
Enfim, meu tempo já esgotou faz tempo, poderia falar mais detalhadamente, mas a gente tem essa visão assim, todo o respeito, todo o cuidado, a Mira falou aqui, as estradas são as mesmas praticamente de 40 anos atrás, quando a produção era um quarto do que é hoje. Nós só temos uma ferrovia, tem que tirar do papel, sim, Dourados, Maracaju, Paranaguá, porque demora 5 dias para um trem sair de Cascavel com um container de frango a frio para chegar em Paranaguá. Pelo amor de Deus, né? Quanto custo, né? E isso vai ter que chegar em 20 horas, é o nosso desafio. Concessão de rodovias, é o modelo do Brasil, não tem grana para fazer. Só São Paulo teve historicamente lá com o confisco do café. Ah, não, brincadeira, Chico. Mas assim, nós temos deficiência, porque sendo tomador de preço, qualquer ineficiência fora da porteira é do bolso do agricultor que sai. O que sobra é nosso, então superar isso faz um bem danado à própria economia, fazer sobrar mais grana, agregar mais valor para que as margens, os markups fiquem aqui dentro e não a gente favoreça a concorrência lá fora que pode gerar valor agregado no nosso lombo, nas nossas costas com o nosso produto barato. Obrigado pela oportunidade, fico à disposição. Muito bom, muito obrigada, secretário Ortigari. Daqui a pouco os senhores também vão poder fazer perguntas, ele vai ter oportunidade de falar mais e de provocar mais o Chico Matur, que agora vai poder revidar. Bom, convidamos então o senhor Francisco Matur. Matur é empresário do agro, consolidou a carreira profissional no setor de máquinas e implementos agrícolas, com atuação no agronegócio e em importantes entidades do setor, é um dos responsáveis pela formação da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócios, é membro do Conselho Superior do Agronegócio, um dos fundadores da AgriShow, famosa AgriShow, que se tornou a maior feira de tecnologia agrícola do mundo, presidente voluntário da AgriShow de 2018 a 2023 e de 2005 a 2009 foi presidente da CSMIA, Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, da ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. E em 2021, a convite do deputado estadual Itamar Borges, nomeado pelo governador João Dória para secretário de Agricultura e Abastecimento, aceitou o convite para secretário executivo da pasta. Em 2022, de abril a dezembro, exerceu o cargo de secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. É presidente do Conselho de Administração da Fundepag, Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio, e presidente do LIDE Agronegócios. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Primeiro, dizer que depois da fala do Norberto, eu só deveria aplaudir, nada mais. Porque o Norberto é um amigo de longa data, estivemos juntos por esse Paraná, por esse Brasil afora, e ele citou um pequeno dado aqui tão importante que ele nos ajudou muito. São Paulo, finalmente, a partir de ontem, alcançou o estado do Paraná em estado sanitário. Agora, São Paulo também é livre de vacinação. Quando nós assumimos a Secretaria de Agricultura em São Paulo, a gente tinha o segundo pior estado sanitário do Brasil. E não é justo um estado com 46 milhões de habitantes, que é praticamente um país, né? Aliás, maior que muitos países. São Paulo é tão grande, mas também é grande em problemas. Nós temos problema de toda ordem. A nossa questão sanitária começa no Rio de Janeiro, a nossa divisa, vai ao Mato Grosso do Sul, passa costeando Minas Gerais toda, do lado de cá todo o Paraná, que um pouco confunde com o Paraguai também, é sempre um problema. E nós tivemos um apoio fantástico do governador João Dória, que nos liberou recursos, né? Porque sem recurso, a gente com boa intenção até vai até um ponto, depois não vai mais, não tem condição. Saudar meu amigo Norberto Ortigara, secretário brilhante do Estado do Paraná. Ele não é tirado, ninguém o tira do cargo porque ele é bonzinho. Ele fica no cargo porque tem competência para isso. Fala direto, fala com o produtor e fala a linguagem que precisa ser dita.
certamente ele deve ter confrontado até com muitos governadores do Estado, porque ele pode fazer isso, tem estatura para isso. Eu vou falar rapidamente sobre um pequeno detalhe. A indústria automobilística, lembra, gente, eu sou agricultor e sou também empresário do ramo de máquinas agrícolas. Esse é o meu negócio. É onde eu ganho alguns trocos, né? Porque nesse negócio aqui a gente não ganha nada. Ganha amigos, ganha experiência. A indústria automobilística está batendo no peito, e com razão, que vai investir 100 bilhões de reais em 10 anos. O agro brasileiro investiu em 2023 98 bilhões de reais. Lembre que isso não é dinheiro do Estado, é dinheiro do governo, é dinheiro do setor privado. Isso é 98 em um ano. Então, nenhum demérito para a indústria. Nós só temos o tamanho do PIB que temos no agro simplesmente porque os outros setores da economia não estão puxando adequadamente. A gente queria ser só 10%, que todos os outros setores da economia estivessem subindo no mesmo nível. Nós vivemos um processo ruim de desindustrialização no país. O governo atual, através do vice-presidente e secretário e ministro, está tentando fazer alguma coisa para a industrialização. Precisa mais do que isso, precisa mais do que intenção e mais do que narrativas. O resultado numa indústria, quando vai muito rápido, são 10 anos. O ticket médio é 14 anos. A nossa indústria do agro nos dá resposta em uma safra. E sobre isso eu quero falar um pouquinho. Norberto, nós também em São Paulo temos o problema de conectividade. Mais da metade do estado não tem cobertura. Então, toda a tecnologia que as máquinas trazem, em muitos lugares acaba sendo só enfeite. Uma telinha bonitinha, brinca com ela, mas não conecta com nada. Não conecta com nada. Não conversa, não falam. Um é mudo, o outro é surdo, então não dá assunto. No eixo da rodovia dos Bandeirantes, a principal rodovia de São Paulo, nós temos perda de sinal de qualquer operadora. No eixo da Bandeirantes. Você falou de confisco do café, é verdade mesmo. Tomamos um confisco nas costas. São Paulo era grande produtor de café à época, tanto que grande parte do norte do Paraná vieram paulistas para cá plantar café, nessas terras maravilhosas que São Paulo não tem. Mas nós tivemos um governador, Mário Covas, espanhol, teimoso. Falar espanhol teimoso, acho que fica meio confuso, né? Ele resolveu peitar e fazer concessão das nossas rodovias. Ele era tão corajoso, tão ousado, que não temia nada, absolutamente nada. Ele fez uma desapropriação das melhores fazendas de laranja que nós temos em São Paulo, tínhamos em São Paulo, 1.620 hectares, numa tacada. Publicou o Diário Oficial 6 horas da manhã, entrou 500 máquinas, não ficou um pé de laranja em cima para fazer a nova unidade da Embraer. Essa Embraer de Gavião Peixoto é um gigantesco município, tem quase 2.000 habitantes, né? Mas exporta mais do que qualquer município de São Paulo, porque exporta aviões. Então está lá a segunda maior pista de pouso do planeta, em Gavião Peixoto, está a 10 quilômetros da minha casa. Eu mesmo perdi uma parte de uma propriedade nessa desapropriação. Eu não chorei porque o que sobrou valorizou muito. Então, gente, eu estou aqui, não vou falar de São Paulo, quero falar do nosso Brasil e da terceira grande evolução do agro brasileiro, que esse meu amigo Norberto nos acompanhou na primeira incursão lá em Ipameri, Goiás, para a gente ver um projeto da Embrapa, que nós, da iniciativa privada, conseguimos colocar em pé. E ele foi junto com um time da Cocamar. Eu posso dizer nomes aqui, né, Ilô? Posso falar nomes? Foi junto com um time do IAPAR, da Secretaria de Agricultura, agricultores que acreditaram num sistema. Então, eu vou pedir que passe a minha apresentação, ela será rápida. Isso aí no mundo inteiro a gente faz em 10 minutos. Aqui me parece que a Elo flexibilizou um pouco mais o tempo, e eu não vou tornar a minha apresentação chata. Agradecer a Elo, todo o time que me
convidou, que me proporcionou estar aqui com uma belíssima recepção. Eu sou sempre muito encantado com o Paraná, porque aqui, nesse estado, eu comecei a minha vida profissional. Está aqui. Aqui os números falam por si. Quanto nós crescemos em produtividade, área plantada, quanto nós crescemos em produção. Isso aqui, se fizer uma linha de corte, aqui tem 40 e tantos anos, se fizer a linha de corte no momento correto, vocês vão descobrir que o Brasil só alcançou 100 milhões de toneladas de grãos em 2001. Em 2014, a gente foi para 200 milhões. Né? Em 2022, a gente fez 300 milhões de toneladas. Então, é o Brasil que continua crescendo. Mas vamos tirar um pouquinho essa arrogância que muitas vezes nos leva nessa direção. O Brasil não é o país que alimenta o mundo. No mercado internacional, nós somos 8%. Então, nós estamos longe disso. O agro é pop, mas não da forma pejorativa, como muitas vezes é colocado. Nós temos paradoxos importantes do Brasil. Produzimos tanto, estamos falando em grãos, mas nós temos que falar em fibras, nós temos que falar em proteínas, nós temos que falar em tudo que o Brasil produz, mas nós temos um contingente enorme de pessoas que passam fome. Isso é uma outra história que tem que ser resolvida por políticas públicas adequadas. Não concordo, não gosto e não promovo assistencialismo. Dentro da Secretaria de Agricultura, eu cortei, por exemplo, Norberto, você que é do ramo, cortei dinheiro para a reforma de pastagem. São Paulo tem a sua própria conta para financiar pequenas propriedades. Eu não gosto de chamar de pequeno produtor, porque lá na nossa região de Atibaia, Jarinu, quem tem 5 hectares pode ser um latifundiário. Produz frutas nobres, muito caras, valor agregado. Então, pequenas propriedades. Eu cortei. Porque quem reforma pasto, depois de reformado, ele tem o quê? Pasto. Então, nós queremos sistemas integrados de produção. Integração, lavoura, pecuária, floresta, que é uma opção. O produtor põe a floresta ou não coloca. É dele a decisão. Por aptidão da região, se tem consumo para madeira, se não tem, aí é dele. Mas é uma poupança. Segundo slide, por favor. Aqui, o Norberto já falou bastante, mas aqui eu falo a nível de Brasil, são os principais produtos da nossa cadeia de produção a nível de país. São números gigantescos, robustos. Gente, não precisa fotografar, fiquem tranquilos, essa apresentação será disponibilizada a todos. Isso é livre, são dados registrados, coletados com fonte segura. Não é? Aqui, ó, área plantada nossa no país inteiro, a gente fala em 78 milhões de toneladas, mas tem a sobreposição da segunda safra. Hectares, desculpa. Que muita gente insiste em falar em safrinha. Safrinha já foi, já deixou de existir há muito tempo, é uma segunda safra. Cada 3 sacas de milho produzidas no Brasil, 2 são de segunda safra. O Paraná, talvez um pouco menos, por questão de clima, chega É isso mesmo? Não, 14 para 4. Ah lá. Essa é a diferença. Então, nós não temos mais safrinha. Tira esse termo do vocabulário, acabou, no país inteiro. Vai lá para Goiás, o algodão, vai lá para o Mato Grosso, o algodão é todinho de segunda safra. Todinho. E nós já somos o primeiro em algodão, embora aí nesse quadro ainda apareça como segundo, porque nós não temos o dado oficial. Mas já somos o primeiro do mundo em algodão. Algodão de fibra longa, aquele que vocês compram por aí como algodão egípcio. Não se esqueça, é tudo brasileiro lá no Médio Norte brasileiro. O Egito importa nosso algodão e nós estamos comprando algodão egípcio feito aqui no Mato Grosso. Então, vamos continuar comprando, é bom. Vocês dão dinheiro bastante para o comércio vira outro negócio, é bom, a economia está rodando, vamos gastar dinheiro. Então, segunda, por favor, mais um slide. Aqui nós temos a área de ocupação de terra, são dados da Embrapa, onde nós ocupamos 7,8% da nossa área em lavouras, 1,2% de floresta plantada, quer dizer, 9% do território. Se vocês olharem o resto, eu não quero criticar, mas nós temos terras indígenas, unidades de conservação, vegetação nativa e terras devolutas não cadastradas. Tenho muito orgulho, a gente fez a regularização fundiária do Estado de São Paulo. Por incrível que pareça, nós temos ainda em São Paulo
perto de 6 milhões de hectares, sendo entre 1,2 a 2 milhões de hectares, no Pontal do Paranapanema. Propriedades que estão na mesma família desde 1901, que não tinham escrituras. Agora eu vou contar o pior. A gente fez a lei, na nossa gestão, o Itamar Borges liderando, um parlamentar brilhante, fez andar mais rápido na Assembleia, tem trânsito, fez andar, a lei foi aprovada, fizemos a sanção da lei, entregamos os títulos, o governador Tarcísio já entregou 1.700 títulos de propriedades para assentados, que viraram proprietários, e para proprietários que estavam lá sem escritura. Mas a lei está sendo contestada no Supremo Tribunal Federal, com uma ADIM de inconstitucionalidade. Tudo proposto pelos partidos de oposição ao governo ou ao governo anterior, a nível federal, e a situação em São Paulo. Então, está sendo contestado. Deverá ser mantida, eu espero que seja mantida, dá dignidade a quem está no campo. Próximo, por favor. Nós temos aqui grandes desafios no agro. Está aqui, ó. Maior produtividade por área, a gente só vai conseguir, como temos conseguido até aqui, com pesquisa, com ciência, com tecnologia, com conectividade e com suor do produtor, que continua lá colocando água no chão, mas com o suor da camisa. Crédito para crescimento, nós não temos, a participação federal ou estatal é pequena no nosso negócio, é muito do próprio bolso, da ousadia do produtor de investir naquilo que é uma indústria a céu aberto, correndo todos os riscos climáticos que existem. As mudanças climáticas estão aí, que também serão superadas na produção por ciência e tecnologia. Talvez daqui a pouco a gente está plantando café e cana lá no Rio Grande do Sul. Não sei o que vai acontecer. Se alguém souber, por favor, levanta a mão aí e assuma o comando do país, porque vai resolver o problema do mundo. Perdas na produção e logística, que continua muito grande. Nossa logística tem perdas imensas. Anda atrás de um caminhão carregado de soja. Vê o que acontece no para-brisa do carro. E aquilo é perda, que vai valer a tonelagem que chega lá no costado do navio. Armazenagem a nível de propriedade rural são 124 milhões de toneladas, é mais de 1/3 do que nós produzimos. Então, não tendo armazém, o que acontece? Não é o caso do Paraná, gente. O Paraná tem cooperativas importantes, gigantes, mas eu estou falando de Brasil. 124 milhões de toneladas, isso aí é pressão de frete, é pressão de preço, todo mundo se aproveita nesse momento, travam lá fora, porque tem competência, são grandes, conseguem fazer hedge, fazer uma série de mecanismos para que isso caia na mão dele e não na mão do produtor. Isso é um problema que nós temos que resolver. Não resolve do dia para a noite. Isso aqui vai 10 anos, se começar hoje, com políticas fortes e consistentes. E um governo, quando chega, não pare e diga que está tudo errado, que é muito comum nesse país. Logística e transporte eu já falei, e aqui estão as oportunidades para investimento. É só olhar. Está aqui, ó, crescente demanda por alimentos no mundo, que nós devemos ir nessa linha que Norberto falou, mas nós temos que vender aquilo que o mundo quer comprar. Evidentemente que nós temos que colocar valor agregado, que nós queremos isso, mas tem lugar que nos taxa lá em cima, aquilo que nós chamamos de barreiras não tarifárias, ou que são barreiras sanitárias, inventam de tudo para bloquear, porque nenhum país do mundo quer depender do outro. Nenhum. Nem a Arábia Saudita, que só produz tâmara, não quer depender da gente para comer carne. Ele não gostaria, ele compra, mas não gostaria de comprar. Então nós temos que trabalhar e vender aquilo que eles querem comprar. E, paulatinamente, conquistar outros espaços, como muitas cooperativas do Paraná já fazem. Tecnologia e soluções digitais, agricultura de precisão, sistemas integrados, ILPF, bioinsumos. Eu vou dizer para vocês quanto o Brasil cresceu o ano passado. 68% em bioinsumos defensivos e fertilizantes. Tudo que nós dependemos, que nós não temos moléculas, não temos princípios ativos aqui no Brasil, isso ficou muito evidente na nossa
pandemia, quando nós dependemos de tudo e não tinha princípio ativo para fazer diluição para a gente tomar uma vacina aí. Quem tomou e quem não tomou, alguém perdeu alguém nesse processo ruim que a gente viveu, o mundo viveu. E a armazenagem, que eu já disse, é que são oportunidades para investimento. Próxima tela, por favor. Isso aqui é um estudo profundo que foi feito para a gente tirar um pouco do mito de que nós somos os campeões em consumo de defensivos químicos. Tem alguém aqui que não toma remédio? Todo mundo acho que toma alguma coisinha. Né? O único remédio que eu tomo é aquele que tem que tirar a rolha. Mas também vem do agro, não vamos esquecer. Está aqui, ó. Aqui nós conseguimos isso, porque sempre aparece uma mente brilhante, certamente não é a minha, para nos dar um norte. Quanto custa em dólar por tonelada de alimento produzido? Dizer que o Brasil é grande, o país é um país de clima tropical, é muito diferente de clima temperado, que tem neve, que mata aqui, que mata ali, que resolve ali. Nós não temos. Então o Japão gasta 95 dólares por tonelada de alimento produzido. Não vou ler todos os outros, mas olha o Brasil. O que nós consumimos. Nós não queremos jogar fora a defensiva, é caro. É muito caro. E a tecnologia nos permite hoje fazer pulverização localizada. Vem lá o satélite ou vem lá um instrumento qualquer que nos dá a coordenada perfeita. Vai ali, faz uma pulverização localizada, faz uma bordadura de segurança, que no passado, o Norberto, que é agrônomo, sabe, a gente tinha que fazer pulverização em área total. Estamos jogando dinheiro fora, estamos comprometendo o meio ambiente e dinheiro que nós não temos. Nós não temos dinheiro. Norberto disse que a gente tem que administrar custo, porque preço, quem controla é mercado. Nós somos sujeitos a isso. Somos o maior produtor de soja do planeta, porém Chicago nos diz quanto vale. Chicago ainda não precificou a nossa perda de safra. Ela existe, mas não foi precificada. Ela será precificada no momento que fechar a safra e tudo estiver na mão de quem explora isso e certamente não é o produtor. Então, esses dados são importantes, tem as fontes, todo slide meu tem fonte. Podem consultar que vocês vão encontrar esses números. Próximo slide, por favor. Aqui, o governo tem dito que vai recuperar 40 milhões de hectares de pastagens degradadas. Tomem cuidado para não falar terras degradadas que caem no meio ambiente. Pastagem degradada é a agricultura. Dá uma olhada no que a gente tem de pastagem. Com algum nível de degradação, São Paulo tem 6 milhões de hectares, levantado pedaço por pedaço, e a erosão classificada em 3 categorias. São Paulo, chamado Estado mais desenvolvido da União, é o que tem. Imagine no país o que tem. Para recuperar, nós não queremos desmatar, nós não precisamos desmatar. Desmatar é caro, é muito caro. Quem passou por isso sabe, ninguém quer desmatar. É um enorme potencial, gigantesco potencial para recuperar essas áreas degradadas, tornar o pasto muito mais produtivo e ainda produzir grãos. O governo faz uma mensagem errada, já estive lá no Ministério, dizendo o seguinte: para de dizer que nós vamos aumentar a produção. Porque nossos concorrentes já estão de cabelo em pé, de orelha em pé. Se a gente fala que vai aumentar a produção, aumenta a competição. Fala que nós vamos recuperar para produzir carbono. E pasto recupera carbono. Tem forrageira que está lá a 4, 5, 6 metros de profundidade, onde é um armazém de carbono e poderá ser uma poupança no momento que tivermos métricas corretas para aferir e certificar. O mundo compra e paga. Mais um, por favor. Aqui eu vou citar um exemplo da Fazenda Santa Brígida. Norberto esteve lá bem no início. Era uma plantação de cupim extraordinária. O gado morria de fome, a proprietária estava quebrada. Não é o cupim do boi, cupim de solo. Essa era a situação da fazenda em 2006 e a situação da fazenda hoje. Hoje é uma fazenda exuberante. Eu posso falar isso do tamanho que eu quiser, porque o noroeste do Paraná está avançando, que tem uma situação semelhante de clima e de solo. O noroeste do Paraná
Posso dizer em 3 milhões de hectares, Norberto, ali? 3 milhões e 200 mil hectares tem essa mesma situação, de solos mais pobres, solos muito mais leves, que acontece, ou estaria acontecendo. A Cocamar assume essa região e começa a se desenvolver. A próxima tela, por favor. E essa aqui é absolutamente matadora, porque são dados oficiais que foram colhidos desde 2006 a 2023. Está aqui, 1,8 de matéria orgânica, que é o que tinha lá, ou seja, nada. Hoje ela tem 3,6, não vai subir muito mais que isso, porque tem o momento da decomposição, sol e tem tudo isso que a gente sabe. Lotação animal, que era de meia cabeça por hectare, ou meia unidade animal, hoje 4,5. 75 quilos de carne se produzia num hectare, hoje 942 quilos. Preciso dizer mais alguma coisa? Está aqui, ó. Soja, 2,7 toneladas por hectare, hoje 4,4. Milho, de 5,4 para 11 toneladas por hectare, numa fazenda que não produzia nada. É o mesmo solo, o mesmo clima do Arenito, Caiuá, que tem o noroeste do Paraná e que avança para o Pontal do Paranapanema, em São Paulo. Deus não fez essa divisa, quem fez foi o homem. O Arenito é o mesmo. E nós já temos fazenda, eu vou me permitir contar, do Carlos Viacava, você conhece, lá em Caiuá, o município chama-se Caiuá. Ele mede da seguinte forma, ele tem 5 safras por ano. Uma safra de soja, uma safra de milho, que planta junto com a forrageira, uma safra de bezerro, que ele inseminava as novilhas com 24, 26 meses, hoje é 14, 16, e ele conta como mais uma safra, a safra de palha que fica no solo. Lá tem 310 metros de altitude, é ruim, uma propriedade dele junto, 15% de argila, outra 9% e a outra 5%. Ele diz que a média é 9%. Terra não tem média. Essa é de um jeito, aquela é do outro. Não tem média, você não mistura uma com a outra. Então, tem exemplos aí de receita. E a única coisa que vai tocar para frente é a receita. A proprietária dessa fazenda em Goiás, ela não quer tirar a madeira. Decidiu não tirar. Eu disse, Marise, tira pelo menos as árvores que estão dominadas. Deixa as outras que continuam crescendo. Não, na minha floresta ninguém mexe. É uma floresta de eucalipto. Pode ser abatida, ela já poderia ter tido 3, 4 safras de eucalipto. Ela não quer tirar. Por que ela não quer tirar? Alguém sabe a resposta? Não precisa de dinheiro. Se ela precisasse de dinheiro, eu já teria tirado. Então, o romantismo vale, o romantismo cabe, desde que dê resultado. Senão, a gente não vai fazer preservação do meio ambiente. Ninguém vai fazer. Então, isso aqui dá resultado, dá para fazer. Eu quero citar um dado aqui. O Norberto falou do Paraná, eu vou dizer do mundo. Estados Unidos recolhe e recicla 30% das suas embalagens vazias de agroquímicos. A dona Alemanha, a dona França, que vive nos dando lição de moral, 67%. O Brasil recolhe e recicla 96%. 96%. Então, a plaquinha já está ali, ó. Parece o João Dória, né, Elô? Parece o João Dória. Bem igualzinho. Então, gente, o país segue na direção correta, o país segue independente de qualquer governo que esteja naquele momento em Brasília, a gente em nenhum momento discute ideologia. Eu fui secretário de Agricultura do meu estado com muita honra, sem nunca ter me filiado a partido. O Itamar Borges, meu companheiro, é parlamentar, está no 8º mandato e deverá ser o próximo prefeito de São José do Rio Preto. Mas ele tinha a visão política do negócio, eu tenho a visão técnica do negócio. Esse trabalho nós começamos e fundamos uma associação, Rede Integração Lavoura Pecuária, que é suportada 100% pela iniciativa privada, desenvolvendo um projeto que é da Embrapa, que o IAPAR, a Secretaria de Agricultura do Paraná, adota, a de São Paulo adota, e quem quiser crescer... Eu fui fazer essa apresentação semana passada em Recife. O pessoal ficou encantado, e nós temos fazendas com integração lavoura-pecuária também em Pernambuco. Nós temos lá em Pernambuco milho produzindo com 300 milímetros de precipitação.
É um negócio fantástico, quando nós precisamos de 750, 800 milímetros para produzir milho. Já tem variedades, aí está a ciência, aí está a pesquisa. Então, gente, eu vou estar aberto aqui para perguntas. A pergunta que eu não souber responder, quem responde é o meu amigo Norberto. Elô, obrigado pela oportunidade, você é muito gentil e uma belíssima anfitriã. Obrigado. São muito prestigiados pela presença dos dois e também por essas informações estratégicas. Vocês atuando ou não na cadeia direta do agronegócio, com certeza têm insights valiosos para trabalhar oportunidades de negócio dentro de diferentes mercados. A agricultura aqui no Paraná ela é o grande responsável por descentralizar a nossa economia, né? Então, esses insights que o Norberto trouxe, esses dados econômicos, eles acabam refletindo também em todas as cadeias de negócio, e refletem na indústria, refletem no varejo, na área de serviços. Então, essa disseminação do nosso agro é muito importante para isso. A Tayana vai passar o microfone para quem quiser fazer perguntas. Está lá com a Thay já. Podem ir se preparando que eu já vou abrir. Eu queria começar com uma pergunta que, o dia que eu fui conversar com a Ortigara na secretaria, a gente falou muito sobre os pequenos produtores, né? Hoje, o Paraná, dentro das cooperativas, 80% da produção das cooperativas do Paraná são de pequenos produtores. Eu sou filha de produtores rurais, pequenas propriedades. Eu sou filha de pequenos produtores. Meus pais... Grande agricultura feita por pequenos. Exatamente. Meus pais plantavam milho e feijão no baixo do Redondo, ali em Balsa Nova, e a gente fornecia leite para Cancela. Até meus 5 anos morei na roça, acompanhando isso. E eu lembro que o quanto que aquele morar ali no campo, o quanto que isso fortaleceu a nossa família e abriu oportunidades. Muitas das pessoas que ainda moram, ainda vivem desses pequenos negócios, são a grande força da nossa economia, que andam de caminhonete boa, tem casas boas. Eu acho que a gente tem que também valorizar o homem do campo para que esse estudante, para que esses filhos dos produtores fiquem cuidem das suas propriedades, cuidem desse grande ativo que é o negócio familiar. Como que você vê esse movimento aqui no Paraná, Ortigara? Só fica lá se tiver duas coisas. Celular para namorar não, para trabalhar. Conectividade se tiver din-din, grana. Uma tendência é que ocorra uma concentração. Então, todo o esforço deve ser feito no sentido, né, ninguém fica na marra em lugar nenhum, né, a não ser em ditaduras. Mas, assim, gerar capacidade, oportunidade de pegar amor, alguém pegar amor pela atividade, porque dá resultado. Se for pensar na força bruta, esquece, né? Quem não fez aqui não sabe o que é. Eu fiz muito até os meus 19 anos. Força bruta coisas, rudimentos. Hoje, nós temos a felicidade de termos mais soluções tecnológicas que nos ajudam a superar essa parte da... Por quê? Porque 75% do que a gente colhe já é tecnologia. Terra é importante, sempre vai ser importante, mas você tira a miséria. Até na Paulista, em prédio vertical, você produz ar fácil hoje. Estou errado ou não? Correto. Então, assim, a gente cria a ambiência para produzir. Mas a gente tem um esforço aqui do Paraná, ao lado das grandes cooperativas. Nós temos aqui, por exemplo, 175 cooperativas pequenas. Se as grandes faturaram 200 bilhões no ano passado, 202, essas 175 faturaram 600 milhões. Focadas em atender a alimentação escolar, compras institucionais de governos, federal e estadual, para a rede socioassistencial, ou para focar em mercado, que é o que eu quero que vá mesmo, né? Transformando coisas ali em mais valor, ou seja, congregando para superar a dificuldade de forma coletiva. Essa é uma forma. Mas é preciso criar condição, sim. Não fica na marra, fica por condições objetivas. Se dá grana, algum resultado, esse negócio de romantismo é bom, um dia na semana, né? Porque depois o bicho pega, é trabalho, tem que produzir, tem um esforço de se atualizar, de buscar conhecimento, de enfrentar a dificuldade climática,
para isso, fortalecer a política de proteção do Brasil, de seguro, que o americano já faz há 50 anos. Então, são coisas assim que criam condições objetivas. Nós temos um esforço, né, de fortalecimento, o Estado mesmo destina recursos para capital de investimento nas pequenas corporações, pequenas cooperativas, visando criar aí um ambiente de dar mais valor àquilo que eles produzem. Obviamente, um pequeno agricultor tem muita dificuldade em contratar um consultor, um agrônomo, um veterinário. Essa parte, bem ou mal, o Estado provê parcialmente, então o apoio técnico, um ombro técnico amigo de um produtor, que é sempre o decisor. O técnico não decide coisa nenhuma, quem decide é o agricultor. Mas essa opinião, esse apoio técnico desperta para jeitos diferentes de fazer, oportunidades de coisas que não faziam. Então, tudo isso é avanço do conhecimento que a gente procura levar adiante. Obviamente, já tivemos mais agricultores no Paraná, né? Já tivemos mais, houve uma certa concentração nas últimas décadas, mas há um esforço, sim, coletivo, né, para criar esse ambiente para que famílias que têm lá alguns filhos, um deles, pelo menos, seja o sucessor da família e fique lá conduzindo esses negócios. E também a gente vê que as pequenas propriedades também estão otimizando e também usando, gerando sua própria energia, vendendo os insumos, como você disse, para os dejetos para biocombustíveis. Então, isso também tem acelerado mais ganhos dentro daquela propriedade que era plantio e venda de animais, né? Isso, pessoal, quem está aqui é uma oportunidade para quem quer investir, quem tem dinheiro, os fundos, as empresas. É um setor que vai crescer fortemente, geração de energia. No começo, biogás, biometano, tá? Vamos separar aqui. Mas a gente está mirando mais longe. Então, aqui dá para gerar montanhas de gás todos os dias. Então, é um setor importante, que para a gente é um passeio. Eu vou dar um exemplo aqui, um cidadão lá de Toledo que tem 3 hectares, que tinha 2.000 porcos, 40 vacas de leite e um tanque de peixe. Aí ele se meteu com problema ambiental, porque excesso de dejeto em 3 hectares, faz o quê com aquilo, né? Aí se meteu a produzir biogás e biometano. Vaca e porco e peixe hoje são subprodutos, né? Ele simplesmente fez um contrato, ele está fornecendo a Primato, que toca os seus caminhões com biometano. Resultado prático, ele pode crescer dos 2.000 para 7.000 suínos no mesmo ambiente, e pode crescer das 40 vaquinhas para 80 vaquinhas, ou mais até, no mesmo ambiente, superando essa... Até o problema de licenciamento, né, muda radicalmente. Então, tem um grande esforço aqui do biogás, biometano, hidrogênio verde, né, que é uma coisa que está acontecendo no mundo afora, que é trazer mais energia mais de fontes renováveis, ser racional do ponto de vista econômico, e isso acontece em vários tamanhos de propriedade. Por quê? Porque a gente construiu aqui planos de negócios, tecnologias adaptáveis, né? Nós, o Itaipu, o Cibiogás, que é um esforço aí, já de 2 décadas, de construir modelos que possam ser adaptáveis a qualquer tamanho de propriedade. Então, há um esforço também nessa direção. Sem contar o crédito de carbono, que é um outro mercado que vai dar muito ainda o que falar, né? O nosso setor vai ficar na parte não regulada, tá? No mundo inteiro. A parte regulada, a nossa vai ficar mais mercado livre. Então, o mundo inteiro, a própria lei que está no Congresso, tirou o agro fora. Mas é uma grande oportunidade. Esses modelos que o Chiquinho aqui mostrou para a gente, né? O que é a integração lavoura, pecuária, floresta? É fazer 3 coisas ao mesmo tempo no mesmo pedaço de chão, né? Pega um pasto rapadão lá de Parnavaí, você mete soja em cima... no momento que colheu a soja, já planta milho com braquiária, que é uma gramínea que tem raiz profunda, que guarda água, que busca água no fundo e que faz uma cobertura para evitar a erosão. Aí você colhe o milho, bota o gado para comer, engorda mais 2, 3 arrobas, ao invés de produzir 75 quilos de carne, que não dá 1/4 de boi por hectare por ano para produzir bastante carne, e assim por diante. São modelos... e tem a sombrinha, que é o bem-estar, o conforto animal, que a gente segue à risca, né? São ambientes assim que a gente está levando, e nós precisamos, sim, vamos fazer.
Inclusive, outra oportunidade, irrigação. A gente quer fomentar muito uma Nova Olambra no nosso noroeste do Paraná. Nova Olambra é um case de sucesso em São Paulo, muito legal, quase na divisa. É que assim, nós vamos fomentar fortemente aqui irrigação. Uso, produção, guarda e uso racional de água nos processos agrícolas. Nos pecuários já acontece bastante. Nos agrícolas, que isso faz aumentar a produtividade, reduz risco, reduz custos, todos os efeitos positivos. O Estado terá uma pegada muito forte em cima de uso da água. É do pastinho com uma manga d'água, né, do potreirinho, da vaquinha, do agricultor pequeno, passando por gotejamento em laranja, por exemplo, que acontece boa parte lá de Paranavaí, Alto Paraná e região, passando por pivô central, que a gente foi ver uma experiência exitosa de manejo lá no Nebraska, que é para abrir a cabeça um pouco mais, outros foram para Israel, que domina a água no mundo, a gente foi ver essas experiências para adaptar para a nossa realidade. Então, todo esse esforço vai ter, atrai investimento e ajuda a gente a melhorar o próprio desempenho. Perfeito. Chiquinho, na semana retrasada, né? Já faz 15 dias, a gente passou... ficou um período trabalhando na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes. A Arábia Saudita importa 86% do que consome de alimentos. E Emirados Árabes só tem 4% do solo apto para algum tipo de produção de alimento. Dentro do que a gente viu lá, do que a gente entendeu de movimentos de investimento para o Brasil, até no fundo, que a gente foi no Fundo Soberano da Arábia Saudita, era um paranaense que toca a área agro do fundo, né? O que você vê dentro dessas oportunidades que vocês exploraram aqui? O que você vê que é possível que a gente vá buscar recurso externo para injetar na economia do Brasil, mas especificamente aqui no Paraná, para sanar com esses problemas que a gente colocou aqui, para aumentar ainda mais a nossa eficiência no agronegócio? Bom, o que ficou muito forte para mim lá no Fundo Soberano Saudita é que, primeiro, que é o maior fundo soberano do planeta. Eles têm dinheiro à vontade, mas não jogam fora. Eles têm 8.000 anos de cultura naquele sangue lá. É árabe. Árabe não vai jogar nada fora. Então, eles têm muito dinheiro para bons projetos. São países, tanto os Emirados Árabes como a Arábia Saudita, eles demandam tudo. E eu me surpreendo o nível dos nossos traders, que eu não vou falar em público, mas eu acho que eles são um pouco folgados de concentrar demais as nossas exportações para determinados mercados. Depois eu cito um exemplo de Rússia e Ucrânia. Eles têm dinheiro para fazer parcerias. Tem muito dinheiro para comprar produtos industrializados. Aquilo que o Norberto citou, que poderíamos chamar do freezer ao forno. Produto pronto, a bandeja que passa pelo processamento, passa pela industrialização, tempero ao gosto, ao paladar de cada povo, ou cada hábito que eles têm, vender alimento pronto. Esse é o trabalho que o nosso trader deveria desenvolver. Eles querem fazer parcerias. E eu fiz uma pergunta para esse brasileiro, fiz a pergunta assim: e vocês, como todos os fundos, entram e no melhor momento vendem? A resposta dele foi: aqui não, ad eternum, foi a palavra que ele usou. Parcerias, não dá para pegar o dinheiro deles e vir produzir aqui e vender para eles. Então fazer a parceria, isso é trabalho um pouco mais profundo que a nossa diplomacia, a nossa chancelaria e a nossa iniciativa privada pode tomar como base. Eu vou fazer uma observação, Elo, que não está aqui na sua pergunta, mas eu vou fazer uma resposta aqui, fazer uma provocação. Em São Paulo, nós temos o chamado Boletim 100, que certamente o Norberto conhece muito. É um trabalho de 127 pesquisadores científicos, que em 30 anos fez 3 edições. São servidores dos nossos institutos de pesquisa, públicos, privados, faz uma parceria. E eu tive a felicidade de ser contemplado como secretário de lançar a última edição. E é uma coisa que a gente cai das pernas. São Paulo,
tem 67,13% do seu território com deficiência de calagem. Deve ser a primeira aula na escola de agronomia que é fazer correção de solo. Nós temos solos predominantemente pobres. Atentem para isso. Então, a gente pode estar falando do Pontal do Paranapanema, podemos estar falando do Vale do Paraíba. Então, não. Isso aqui é média do Estado. Como toda média é burra, certamente nós vamos encontrar isso nas regiões produtoras chamadas de terra boa. Para quem não sabe, solos ácidos pressupõe a presença de alumínio não trocável, que o fertilizante que você joga ali não é aproveitado, a planta não desenvolve o seu potencial. Então, isso se chama solo ácido, né? Então, precisa corrigir e a gente usa gesso, calcário, né? Essas coisas assim, para baixar, para trazer o pH para um pH mais neutro, mais adequado a cada planta. Complementando, os técnicos das multinacionais, que são brilhantes, eles vendem o melhor pacote tecnológico, mas eles partem da semente para frente. A agricultura se faz do solo para frente. Então, a primeira lição, dê uma olhada no seu solo. Com isso, eu criei um programa em São Paulo, que ele se chama Solo Mais Fértil, onde a gente parou de dar dinheiro simplesmente para fazer o que ele quer. A gente passou a dar dinheiro para fazer os programas da secretaria, para que sigam os programas da secretaria. A coleta de amostra de solo, análise de solo, tudo gratuito pelos nossos institutos, para que ele possa fazer a correção de solo adequada. A gente dá o dinheiro para o calcário e para a sua distribuição, mas não faz milagre. Se ele não fizer isso, ele não terá dinheiro público para continuar. É uma observação que eu gostaria de fazer, porque no Paraná, que é predominantemente terras boas, também pode ter problema. Então, é bom olhar. Por isso, pessoal, a gente não tem a obrigação de saber tudo, mas a gente tem que saber para onde está indo, né? Antigamente, antes do Acordo Geral de Tarifas, que virou OMC e tal, né, que tem pouca força hoje no mundo, quase nada, os países impunham tarifas. Para entrar aqui tem que pagar, e ainda existe isso. Aí se inventaram outras barreiras que o Chico se referiu, né, sanitária. Não me traga problema para aqui para dentro, para o meu ambiente, né? E nem sempre é um problema, apenas um conceito, a cara feia, a cara não limpa, né? Por isso esse esforço, né, que a gente fez e está fazendo e deve fazer sempre de vender qualidade, né? Veja, nós somos um país que tem tamanho de produção, tem qualidade intrínseca, qualidade, tem sanidade, a gente tem preço competitivo em dólar, né? Falta talvez mais estratégia comercial, um pouco mais agressiva, de tirar com o cotovelo concorrente, de construir protocolos. Esse negócio de União Europeia e Mercosul, esqueça, não vai sair nunca. Enquanto isso, os uruguaios vendem carne vacinando o gado para a Coreia. Como é que é isso? Um acordo comercial bilateral, e a gente fica aqui, está aqui chegando o cara, o francês azedo ali, né, para conversar com a gente, né, e as coisas não rodam. Então, assim, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Israel, abrimos pela primeira vez na história o mercado frango kosher. Primeira vez. Uma planta aqui do Paraná vai exportar. Estabelecer padrões de relacionamento que a gente procura atender. Quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo, legal, eu tenho que fazer o produto de acordo com o rito deles. É meu cliente, por que eu não vou fazer? E assim por diante. Então, acho que trabalhar duramente para superar dificuldades, mostrar uma cara eficiente para o mundo e abordar de forma qualificada o consumidor, porque nós vamos vender. A gente pode vender muito mais do que a gente vende hoje, muito, muito, atendendo padrões locais de consumo, atendendo culturas locais. Isso faz um bem danado. Eu fui lá também nesse Emirados Árabes, conversar lá com esse fundão, né? Trazer investimento para cá, procurar atrair para coisas boas, coisas que ninguém rasga a nota de duzentão, nem de dólar, né? Nem de euro. Então, as coisas devem ser bem trabalhadas, tem oportunidades de investir aqui, de a gente estabelecer padrões mais elevados de relacionamento. Isso
Isso fortalece esse mundo que é nosso, que é produzir comida e fibra para o mundo. Temos a obrigação de fazer isso? Não. Para nós é uma oportunidade, como o Chico mostrou, é oportunidade. Se não quiser, também esquece, né? Mas como é um negócio dinâmico, né, a gente deve aproveitar a oportunidade fazendo bem feito. Claro, vamos fortalecer outros ramos da nossa economia fortemente, especialmente esse setor que é supridor de soluções para o agro. Bioinsumos aqui, pessoal, está aqui, tem aqui. Soluções digitais para o agro, soluções de outra natureza. Tem um farto mercado para trabalhar isso. Venham investir nas nossas rodovias, tem 4 lotes para conceder, tem uma ferrovia de 50 bilhões de reais por fazer, tem metade do Paraná em conectividade para fazer espaço para empresas daqui ou de fora. As teles não vão fazer porque não gera boleto. Exatamente. Não gera boleto na roça, e nós precisamos. O Estado é parceiro, tem tanta coisa para a gente fazer, tem a irrigação que já me referi, são todos componentes relevantes que a gente precisa. Tem armazenagem aos montes para fazer no Brasil, forçamos a mão na última sexta-feira com Brasília, ou é agora ou nunca. Então, nós temos todo um espaço aí de investimento, de destinação de recursos, que se pagam, né, que traz retorno para o investidor, então tem todo um ambiente favorável. Até imitando São Paulo, a gente vai inventar um fiagro nosso aqui, tá? Para financiar. Vamos, o Estado está montando um fiagro aí para alavancar recursos para financiar, especialmente armazenagem e irrigação. Por exemplo, tá? Quem é parceiro, venha. E a armazenagem é um problema aqui do Paraná? A armazenagem é um problema do Paraná. Se você for lá agora, perto do aeroporto de Maringá, à direita, quem vem para o centro, tem lá uma montanha de silo bag da Cocamar cheio de milho da safra passada. Armazém é caro, pessoal. Armazém não se paga assim tão facilmente, mas um armazém bem localizado, com bom serviço, ele acaba tirando o sufoco do produtor colher e ter que vender, ou meter em saco, ou botar em caminhão com lona em cima, porque o setor não acompanhou a dinâmica de crescimento da produção. A produção cresceu mais velozmente e nós não tivemos essa nem estrada, muito menos ferrovia e muito menos armazenagem. Nós temos deficiência, sim, de alguns milhões de toneladas para armazenar, e o fato é concreto. Vai para o interior, vai na Coamo, vai na Cocamar, qualquer uma delas, hoje você vê montanhas ainda de milho. Faltou silo bag no Paraná no começo desse ano, faltou, porque não tinha onde botar milho, aí tiveram que botar em cima de caminhão, num pátio qualquer. Alguém tem pergunta? Vou começar pela... está aqui? Tá. Bom dia aos colegas de LIDE. Bom, primeiro eu quero parabenizá-los, agradecer pela aula. Como é bom ouvir profissionais de tanto conhecimento como os senhores. A minha pergunta é um pouco polêmica e até um insight para os nossos colegas advogados aqui. Como que a reforma tributária pode impactar, primeiro, as cooperativas, que são as grandes potências do Paraná, né? E também os agricultores, que a maioria opera hoje pessoa física. Então, como os senhores veem que a reforma tributária vem a impactar o produtor e como se preparar para essa reforma, né? Obrigado. Eu acho ridículo tributar o começo da cadeia, né? Primeiro, por um conceito elementar. Se eu não formo... Assim, pensa comigo. Tá, o Norberto produz lá, custa 10, ele tem que pagar mais 1 de imposto e quer ganhar mais 2, 13. Se ele tivesse garganta e peito para vender por 13, estaria tudo certo, né? Até pagaria um contador para levantar lá, apurar os impostos e pagar. Não é assim que a vida rola. A gente toma preço e mal domina porcamente custo. Então, felizmente, depois de grande debate, a gente conseguiu puxar a régua para cima. A gente queria 4.800, 5, 10 milhões de liberdade, né? Para que eu vou antecipar um imposto que vai chegar no varejo meses depois? Esse é o princípio elementar. Por que não criamos tax aqui no Brasil como o mundo faz? Está lá no produto final, né? Então, a gente tem sempre a sanha aqui de querer cobrar em todas as etapas, né? Felizmente não cumulativo, mas a gente conseguiu estabelecer um padrão, um limite lá de 3 milhões e 600, que está lá no PR aprovado, diz assim, daí para baixo tem o direito de não ser contribuinte, tá certo? Então a gente desonera parcialmente, houve um esforço maior, mantivemos intacta a imunidade tributária para exportação, a gente não exporta tributo, a gente exporta a competência,
E as cooperativas, minimamente, estão ali, está a discussão, mas estão protegidas pelo ato cooperativo, né? O produto não é dela, o produto é do produtor rural. Então, tem todas essas divergências aí, que eu espero que seja mantida agora nos PLs que vão, né, ainda esse ano, né, aprovados, para que a gente mantenha. Eu sempre combati a sanha tributária. Eu sempre já disse para vários governadores, financiar o Estado é uma coisa, deixar a tua economia fluir mais livremente, né, é outra coisa muito mais digna, muito mais decente. Então, eu penso assim, e a gente trabalha para manter, no mínimo, protegido, pelo menos nesses patamares estabelecidos lá na aprovação do PL. Eu só complemento dizendo o seguinte, diz que na vida a gente tinha duas certezas, né? A morte e os boletos para pagar. Agora nós temos a certeza que nós vamos ter aumento de carga tributária. Então, são 3. E levanta a mão para o céu a nossa Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília, hoje presidida pelo deputado Pedro Lupion, que é um gigante não só no tamanho, também nas ações. 1,98 m. Nas ações que ele tem, com firmeza, com competência, sem arrogância, defendendo as causas do agro que são legítimas. Ele não faz aquela porcariada que se faz na política. Ele vai direto ao ponto e tem conseguido grandes feitos. A Frente Parlamentar da Agropecuária, eu quero dizer para vocês, que é a maior frente parlamentar que tem no Brasil e a mais organizada. Nós criamos, em algum momento, o IPA, Instituto Pensar Agro, para poder suportar ações da Frente Parlamentar. Se você somar, os parlamentares fazem parte das 6 maiores frentes, deve dar uns 4 mil parlamentares. Na verdade, nós temos 513, que muitos subscrevem outras, mas a mais organizada, a mais competente, a mais direcionada é a Frente Parlamentar da Agropecuária, que alguns pejorativamente chamam de bancada ruralista. Isso acabou. É a Frente Parlamentar da Agropecuária que defende os interesses do país, não defende interesse de pequenos grupos. Nós não conseguimos entender bancada da bala, aquilo tudo que existe em Brasília. Vamos trabalhar pelo país. Todo mundo que come, todo mundo que tomou um cafezinho aí é agro. É isso que a gente defende. Quanto mais exclui setor, quanto mais você tira fora setores, para fechar a conta tem que aumentar a alíquota modal, né? Então tem um jogo interessante aí, ser respeitado o mínimo, a gente vai ter aumento de carga assim como disse o Chiquinho, tá? Mas agora, se ficar nesse padrão aí a gente até pode encarar, né, doutor? Bom dia a todos, meu nome é Natasha Schmidt, eu sou advogada da área de infraestrutura, mais uma aqui, o colega, e eu também lidero um videocast chamado Sustentalks. Já tive o prazer de ter a Elo lá, e é um videocast que trabalha a agenda de desenvolvimento sustentável. E a minha pergunta, depois de parabenizar a Casa Lide, parabenizar os painelistas, tem conexão com essa agenda de desenvolvimento sustentável de Brasil. Vou condensar 2 perguntas em uma. Primeiro, o mercado de carbono. A Elo falou sobre isso. Quanto isso é uma realidade para o agro? Enquanto camada de valor a ser aproveitada pelo agronegócio. Considerando também a questão dos pequenos produtores. O quanto que o molho fica mais caro que o peixe nos projetos de carbono. E, em segundo lugar, sobre a narrativa do Brasil na agenda, em relação ao agronegócio na agenda de sustentabilidade. A gente tem um produto premium, nós sabemos disso, é a nossa essência, nós trabalhamos muito bem com a questão de qualidade, mas o quanto a gente está conseguindo transmitir pela comunicação uma boa narrativa para não enfrentar barreiras, por exemplo, que os senhores colocaram e que a gente sabe que o mundo está impondo ao Brasil. Muito obrigada. 99% do Brasil faz bem feito as coisas e procura trazer esses conceitos de carbono no solo, né? A gente já faz isso há muito tempo, quando a gente inventou plantio direto, esses modelos alternativos de ter vida no solo, tudo isso está sendo agora objeto de aferição. Então, nós temos uma boa agricultura e a gente está xingando o concorrente, que são os europeus. Os franceses, os alemães, até os portugueses, né? A gente está xingando, acha que a nossa comunicação está errada, né? Nós deveríamos ser mais assertivos e mais diretos na comunicação do positivo e não no enfrentamento do bate-boca que não leva a lugar nenhum e a gente só perde.
A questão do carbono, eu sou muito prudente. Pela minha mão, nenhum agricultor na sua vida entrará em fria. Nenhum. Até hoje não foi assim e não será nunca. A gente tem que ter processos baratos, críveis de aferição, né, de certificação, para entrar nesse mercado. Vai dar dinheiro? Vai. Fazer bem feito vai dar dinheiro para qualquer agricultor que faça as coisas de forma correta. Então, nós estamos nesse mundo. Me oferecem terreno na Lua, $50 por tonelada, me oferece $1. Então, a gente tem que estar tateando ainda, construindo um modelo e que, necessariamente, Chico, penso assim, tem que passar por um processo assim mais natural de aferição, de certificação, de tal forma que, de fato, possa gerar um bom crédito para os nossos agricultores. Eu vou falar duas coisas. Uma é que, se eu tivesse agenda, eu passaria 24 horas por dia recebendo esse pessoal de carbono. Eu me recuso a receber muita gente, porque muita gente não é nem acreditada e estão vendendo terreno na Lua. O segundo é a comunicação. Você faz um podcast de quanto tempo? Muito bem. Então, eu vou dizer para vocês que nós nos comunicamos muito mal. O agro se comunica muito mal, de um modo geral, no país inteiro. Nós temos grandes programas, as nossas empresas associadas da BAG, associadas a todos vocês aqui, a gente se comunica mal. O meu neto tem 17 anos, meu único neto homem. Esses dias eu fui acusado de ser italiano demais. Meu único neto homem. Eu tenho 7 netos e 6 são meninas, né? Então, isso é italiano demais, dizendo meu único neto homem, com um orgulho enorme. Tem 17 anos, fazendo 3º colegial, se preparando para vestibular. Preste atenção no que ele me disse. Eu digo assim: Francisco, eu vou te mandar um vídeo. Tem mais de 1 minuto, vô? Deu para entender? Eu não faço aqui nenhuma apologia a ninguém, mas a Rede Globo tem aquele programa Agro, a Indústria da Riqueza do Brasil. O agro é pop, o agro é tech, que muita gente usa isso de forma pejorativa. Mas ela consegue, e durante muito tempo, nós dentro da BAG construímos o conteúdo desse programa. E, evidentemente, cai na mão dos técnicos e vão produzir o material que vai ao ar. Eles conseguem colocar em 45 segundos uma cadeia produtiva inteira. Então, aí está a nossa competência. Quem é aqui que tem tempo de ouvir um podcast, ou um programa, ou um tratado de 1 hora, de 1 hora e meia, de 2 horas? Ninguém mais tem esse tempo. Eu mesmo estou olhando minhas mensagens, aqueles vídeos que tem mais de 3 minutos, eu vou deixando do lado para ver depois, e depois eu acabo deletando e não vejo. Nós temos que aprender a nos comunicar com a juventude. Eles têm um timing diferente do nosso, diferente do meu, principalmente, que se eu estou aqui entre os mais velhos. Esse timing não serve mais. Esse timing tem que ser muito mais curto. Nós temos que nos comunicar de forma rápida e de forma absolutamente objetiva. E todos podem fazer isso. Não tem que ser atribuição de um governo, não tem que ser atribuição de uma empresa. É comunicação rápida. As pessoas vão aderir e vão absorver o conteúdo. Estive numa grande empresa alemã que está aqui em Curitiba produzindo equipamentos, e esse cara é cabeça aberta, assim, ele combate esse ativismo ambiental dos países europeus, e ele pagou um jornalista para vir aqui olhar o Mato Grosso para mostrar que não é aquilo que falam lá. O cara veio, o cara foi convencido, não saiu uma linha na Alemanha. Então, assim, muito curto. Mercado de carbono vai acontecer, tem que ser construído, e a nossa comunicação, como disse Francisco, tem que ser assertiva, positiva, mostrando virtudes e não entrando no tapa. Cospe aqui, né? Tipo criança birrenta, né? Para ver quem bate antes. Então, isso pode começar a mudar essa visão de que nós somos veneneiro, desmatador, foguista, etc, etc.
E eventos como esse são justamente para que formadores de opinião como vocês multipliquem as informações que vocês estão tendo acesso aqui de forma privilegiada. O conteúdo desse nosso evento hoje vai estar sendo filmado, depois a gente vai transmitir e vai disponibilizar em todas as nossas plataformas digitais, assim como a apresentação do Francisco, que ele deixou compartilhar, né? Eu vou deixar vocês fazerem as considerações finais. O secretário tem uma pergunta? Última, então, porque o secretário tem uma agenda às 11 horas. Eu ficaria aqui o resto do dia, tirando dúvidas, conversando sobre insights. Vou ser bem breve, então, parabenizando os dois apresentadores pelas excelentes apresentações. Foi falado da importância da irrigação da água para a agricultura, e eu acompanho esse assunto um pouco melhor em Minas Gerais. Aqui no Paraná não tenho tanta informação, nem em São Paulo, mas sei que um dos grandes desafios para a irrigação é a questão ambiental e os agentes ambientais nas dificuldades que criam para a permissão de extração de água para agricultura e irrigação. Como é que está isso no Paraná? Como é que se vê isso no Brasil? Minas Gerais deu uma avançada boa pelas barraginhas e perto ali de Uberaba, Uberlândia, um bom crescimento com o uso de pivôs, né? Produção com água. Nós temos água. Nós temos um bom regime de chuva. A gente chove aqui de 1,6 a 2 mil milímetros. E nós temos 3 grandes aquíferos. O Guarani, que é o maior, o Caiuá, que está embaixo lá do Arenito Caiuá, que é o nosso Arenito, depois de Maringá, e nós temos até o Karst aqui na região metropolitana. Então, água nós temos. Nós temos 350 mil minas d'água aqui bem tratadas, estamos tratando 35 mil delas. Elas produzem água, faz água subverter. Nós temos água de chuva que a gente não usa para nada. Um aviário produz água para 2. Então, guardar água faz bem. Nós temos a possibilidade de fazer, como diz o governador, me traga o rio Paraná para cá se for necessário. Então, produzir, guardar e usar água racionalmente nos processos agrícolas. Como a gente é assim, chove bem, mas a gente está perdendo com mais frequência. Então, é inteligente a gente produzir, guardar e usar água na agricultura. A gente foi conhecer, o nosso subsolo, embora conheça o domínio dos aquíferos, é frágil, a gente não tem muito conhecimento. Os nossos aquíferos são mais profundos, portanto, pressupõe buscar água mais funda, gastar mais para trazer, mas pode acontecer. O sistema de outorga de água no Brasil é ridículo, precisa evoluir fantasticamente, a forma de aferir, tecnicamente falando, porque a gente pode usar a mesma água de um curso em momentos distintos do dia, da noite, a irrigação, do dia lá para o peixinho. Então, são todos processos que a gente está trabalhando com mão pesada para poder ter muito mais clareza quanto a não botar pivô onde não tem água, por exemplo. Pode, mas já acontece isso na prática, na vida real, tá? Então, a gente está trabalhando isso com muita seriedade para, de fato, também não posso entrar com irrigação no Arenito sem cobertura de solo. Esquece, é pedir para fazer valeta, Vossoroca. Um novo estádio lá do Paranavaí, que era um valetão, que era um Vossoroca. Então, todos os processos têm que ser corretos, tecnicamente falando, entra com água, mas entra com cobertura plena, total, indispensável. Então, a gente está construindo, mas o ponto de vista mais prático, assim, precisamos evoluir bastante na questão não de licença, especialmente a outorga do uso da água. Nebraska tem o tamanho do Paraná, tem um aquífero importante, faz divisa com o Colorado, que sofre mais, faz divisa com Iowa, que é o grande polo produtor de milho e soja do mundo, e eles dividiram o seu território em 23 espaços privados, distritos aquíferos. E quem toca é o setor privado. E quando diz assim, companheira, tua água acabou, nem um poço a mais, nem um poço a mais. Com a vantagem que eles têm lá, por exemplo, que essa água volta para o sistema em 40 dias, porque o aquífero é 3, 4 metros de profundidade, só. O nosso aqui é um pouco mais frágil, mas a gente pode replicar com modelos inteligentes de manejo dessa água da chuva,
O que a gente faz com água de reuso? 2, 3 exemplos só no Paraná. Né? O resto joga fora. Né? Por que não, como faz Israel há décadas? Né? Então, todas as formas de você enfrentar escassez que vão ser crescentes de água, você produzir, guardar e usar de forma racional. Perfeito. Vou pedir para que vocês façam as considerações finais, então, Francisco, começando por você, para a gente encerrar. O segredo está na reservação de água, né? Que a água da chuva acaba indo embora lá para o mar. Não serviu para nada, né? Então, Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura, trabalhando juntos, vai buscar o resultado. Minhas considerações finais passam pelo agradecimento, Elô, por ter me convidado, eu poder estar aqui. E fecho dizendo o seguinte: o agricultor europeu tem, em média, 62 anos de idade. O norte-americano, 58. O brasileiro, 45. E no Mato Piba, a idade média dos agricultores é 34 anos. Então, é uma agricultura mais nova, uma fronteira mais nova, que começa com jovens mais aderentes às novas tecnologias. Então, o Brasil é o país com o maior futuro do planeta para fazer uma agricultura boa, sustentável e com preservação. A questão do Código Florestal, e eu vou fechar com isso, Elô, hoje, que é um código absolutamente rigoroso, a gente não briga com ele. O Código Florestal hoje poderia ser jogado fora, porque o agricultor preserva hoje por consciência. É mais ou menos como a lei do cinto de segurança. Foi lei. O cinto de segurança era lei. O guarda te multa. Qual é a criança que entra num carro hoje que não afivela o cinto? Hoje ele afivela o cinto por consciência. Esse é o trabalho que o Brasil faz. Nós temos um grande futuro, mas temos um presente brilhante. É só lapidar e se comunicar bem. Eu continuo achando que a gente se comunica muito mal. Muito obrigado. Agradecer a Elô, a Mira e todos os associados aqui desse movimento importante. Nós temos um orgulho daquilo que os nossos agricultores e as nossas agroindústrias fazem, né, como gerando oportunidades, gerando riqueza aqui para muita gente, procurando fazer bem feito, evoluindo nas tecnologias. O desafio nosso é fazer cada vez mais, e é uma frase conhecida, mais e melhor com menos. Né? Eu tenho que gerar mais resultados com menos recursos do bolso, da natureza, etc. E a gente mantém a convicção, quase que uma fé de que a gente pode, né, evoluir fantasticamente nesse caminho como nação, como país, né, produzindo, sendo aumentando a nossa relevância no suprimento mundial, como oportunidade para a gente. Então, vocês que são empresários, são lideranças, entendem isso, e todo o esforço que se faça nessa direção fará o bem à nossa economia, né? A gente tem possibilidade de crescer muito mais. Aliás, a gente deveria crescer mais. A gente investiu pouco em educação. A Coreia era mais pobre que nós. Hoje domina o mundo em tecnologia e a gente continua com nhenhenhê, né? O próprio Código Florestal referido aqui, o Supremo botou areia nisso agora. Ele diz que a lei da Mata Atlântica vale mais do que o Código Florestal, que é o código dos biomas do Brasil. E a gente corre o risco de retroceder a 1993. Tudo que estava apaziguado, consolidado, até 4 módulos de terra, né? Não faz mais porcaria. Mantenha o que está aí, não pode desmatar mais, não pode abrir mais várzea, como a gente fazia. Então o Supremo tem uma decisão não publicada que diz assim, não, retroage tudo, aí nós vamos retroceder no tempo como grande produtor, como relevante produtor de comida para o mundo. Obrigada, Morticaro. Agradecer o tempo de vocês dois. Eu sei que as agendas são complexas. O Chiquinho, a gente está planejando esse tempo, esse nosso evento há bastante tempo.
E em setembro, na segunda quinzena de setembro, a gente vai fazer um grande fórum de agronegócio aqui pelo LIDE, já trazendo os resultados da última safra e abrindo oportunidades para discussão dessas oportunidades de negócio, desses insights para novos negócios. Então, todos já estão convidados aqui. A gente tem players importantes do agro aqui dentro do LIDE, como as empresas de fertilizantes, como a New Holland, como a Horsch. Então, a gente cria um movimento para todo o ecossistema do agro se fortalecer aqui no estado. Então, obrigada pela presença de vocês dois, em especial, e a todos vocês. A gente segue aqui com o nosso café. Quem quiser ainda conversar, a gente está por aqui. Obrigada.